Existem algumas regiões da África e da Ásia onde habita um mamífero de grande porte, conhecido como elefante. Atualmente, há 3 espécies de elefantes conhecidas: o elefante africano, o elefante da floresta e o elefante asiático. O elefante africano, também chamado de elefante da savana, é o maior animal terrestre vivo. No entanto, em relação ao maior animal do planeta, ele fica em segundo lugar, perdendo apenas para a baleia azul, que reina nos mares. Este animal é realmente notável e fascinante, e vamos explorar suas principais características e algumas curiosidades interessantes. Mas antes, não esqueça de curtir e se inscrever. Vamos lá? Grandes mamíferos. Uma das principais características que os elefantes possuem é que são mamíferos, assim como os seres humanos. Embora existam grandes diferenças entre nós e os elefantes, compartilhamos uma característica fundamental: pertencemos à mesma classe de animais, a mamalia. Os elefantes são considerados mamíferos porque as fêmeas possuem glândulas mamárias que produzem leite para alimentar seus filhotes. Além disso, os mamíferos são animais que desenvolvem pelos em algum estágio de suas vidas. 2. Alimentação. Os elefantes são animais herbívoros e sua alimentação consiste principalmente de vegetais, como ervas, folhas, frutas, raízes, caules e grãos. A tromba, uma característica marcante dos elefantes, é utilizada para colher esses alimentos e levá-los à boca. Devido ao seu grande tamanho, não é surpreendente que os elefantes sejam grandes consumidores. Um elefante adulto pode comer entre 70 e 150 kg de vegetais por dia. Em comparação, os seres humanos consomem cerca de 3 kg de alimentos por dia. Embora a ingestão de tanta comida leve tempo, os elefantes não parecem se preocupar com isso e podem passar mais de 15 horas por dia se alimentando. 3 espécies. Existem 3 espécies de elefantes: o elefante africano, o elefante da savana, o elefante da floresta e o elefante asiático. O elefante africano é o maior e mais pesado de todos, encontrado em algumas regiões do centro e do sul da África, ocorrendo em 37 países da África subsaariana, como Congo, Gabão, Tanzânia e Botsuana. Embora essa espécie seja considerada vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, sua população vem crescendo nos últimos anos. Os elefantes da floresta também são encontrados na África, no centro e no oeste do continente, em países como Gabão, Gana, Costa do Marfim e República Centro-Africana. Eles vivem em florestas tropicais de baixa altitude e migram para regiões pantanosas nos períodos secos do ano. Já os elefantes asiáticos correm mais riscos do que os africanos, estando em perigo de extinção de acordo com a IUCN, com sua população diminuindo ano após ano. Esses animais são encontrados em regiões tropicais do sudeste da Ásia, em países como Sri Lanka, Indonésia, Malásia, Índia e Vietnã. 4. Onde vivem? Os elefantes africanos são encontrados principalmente em savanas, enquanto os elefantes da floresta vivem em florestas tropicais e pântanos. Já os elefantes asiáticos habitam florestas úmidas e matagais, podendo ser encontrados em altitudes de cerca de 3.000 metros. Atualmente, os santuários são os principais habitats desses grandes mamíferos ameaçados de extinção, pois se constituem como zonas protegidas para essas espécies. 5. Quanto pesa? Elefantes são animais de grande porte e peso. Os elefantes africanos, em particular, são os maiores e mais pesados, com as fêmeas adultas pesando de 2 a 3,5 toneladas, enquanto os machos podem chegar a 6 toneladas. O maior elefante já registrado foi o gigante Henry, que faz parte da famosa coleção de animais empalhados no Museu Nacional de História Natural de Washington, nos Estados Unidos, desde 1959. Henry pesava incríveis 11 toneladas e media quase 4 metros de altura até os ombros. 6. Altura. A altura dos elefantes pode variar de acordo com a espécie. Os elefantes da savana, por exemplo, têm entre 2 e 4 metros de altura até os ombros. Já os elefantes da floresta, apesar de serem parentes dos da savana, são mais baixos, medindo entre 1,5 e 2,85 metros. Enquanto isso, os elefantes asiáticos têm em média 2,75 metros de altura. 7. A tromba.
A tromba é uma das características mais marcantes do elefante, sendo uma fusão entre o nariz e o lábio superior. Apesar de sua aparência curiosa, essa estrutura flexível e comprida, que pode atingir até 2 metros de comprimento, desempenha funções vitais para o animal. Com a tromba, o elefante é capaz de agarrar objetos, desde os mais leves até os mais pesados, e é muito útil na coleta de alimentos. Além disso, a tromba é usada para respirar e para cheirar o ambiente ao seu redor. Outra habilidade impressionante da tromba é a capacidade de coletar grandes quantidades de água para serem esguichadas diretamente na boca do elefante, dispensando a necessidade de um canudo. Os elefantes são excelentes nadadores e para respirar, eles mantêm a tromba para fora da água. A tromba também possui uma função tátil importante. Durante o ritual de acasalamento, a tromba é utilizada para acariciar o parceiro ou a parceira. 8. Como é a vida do elefante? Como mencionamos anteriormente, os elefantes passam cerca de 2/3 do seu dia se alimentando. A quantidade de comida que eles ingerem e a distância que percorrem diariamente variam de acordo com a disponibilidade de recursos. Quando a comida acaba em um local, eles migram para outra área em busca de alimento. Dessa forma, grande parte da vida de um elefante é dedicada a comer ou a procurar comida. Além disso, os elefantes também dedicam tempo para se limparem e se hidratarem. Por exemplo, os vídeos de elefantes se banhando em rios e lagos mostram que eles usam a água não só para se refrescar, mas também para limpar a pele e hidratar o corpo. Uma característica importante da vida dos elefantes é que eles são animais muito sociais e vivem em manadas, que podem ter dezenas de membros. As manadas de elefantes africanos, por exemplo, podem chegar a ter 70 indivíduos, enquanto os grupos de elefantes da floresta são geralmente menores, com menos de 10 membros. As manadas são lideradas pelas fêmeas mais velhas, que são as responsáveis por guiar a manada em busca de alimento e água. Nesse sentido, é importante destacar que entre os elefantes impera o matriarcado, ou seja, o poder exercido pelas fêmeas. Os machos se desgarram da manada na adolescência para viver em grupos menores com outros machos. Quando atingem a fase adulta, levam uma vida solitária e só costumam buscar companhia na época do acasalamento. 9. O acasalamento. Quando as fêmeas estão em seu período fértil, também conhecido como cio, elas emitem sinais indicando que estão prontas para acasalar. Esses sinais são principalmente sonoros, infrassons e químicos, substâncias presentes na urina. Os machos conseguem detectar esses sinais a uma distância de vários quilômetros. Por outro lado, os machos passam por uma fase chamada mustran durante o acasalamento. Nesse período, seus níveis de testosterona aumentam mais de 50 vezes, tornando-os agressivos e extremamente competitivos. Disputas entre machos pelo direito de acasalar com as fêmeas são comuns. Os machos maiores, mais fortes e mais aptos têm mais chances de acasalar com as fêmeas. Esse é o padrão observado em muitos animais. O período de cio das fêmeas dura cerca de 2 dias, durante os quais elas podem acasalar com mais de um macho. 10. Gestação, nascimento e amamentação. A gestação dos elefantes é excepcionalmente longa quando comparada com a dos seres humanos, durando em média 22 meses. De fato, nenhum outro mamífero passa tanto tempo no útero materno quanto os elefantes. Ao nascer, os elefantes africanos pesam cerca de 100 kg e medem menos de 1 metro de altura, até os ombros. Apesar de seu tamanho, os filhotes são dependentes da mãe por um longo período de tempo, podendo mamar até os 5 anos e só se tornando totalmente independentes aos 8 anos de idade. 11. Algumas curiosidades. Os elefantes são animais altamente sociáveis e, quando enfrentam situações de perigo, formam um círculo protetor em que os mais fortes cuidam dos mais fracos. Essa forte ligação entre eles é evidente também quando um membro do grupo morre, pois os outros elefantes não o abandonam até que seus restos entrem em decomposição. Eles realizam um ritual, cheirando o corpo e cobrindo-o com folhas e terra, o que sugere que sentem a perda e sofrem com ela profundamente. Os elefantes possuem uma audição tão apurada que são capazes de detectar facilmente os passos de um camundongo. De fato, eles ouvem tão bem que conseguem escutar sons até mesmo por meio de suas patas,
De acordo com um estudo conduzido pela Universidade de Stanford, Estados Unidos, os passos e as vocalizações dos elefantes ressoam em uma frequência que outros animais conseguem captar, transmitindo a mensagem pelo solo até 10 km de distância do emissor. Os elefantes são animais que apresentam força, resistência e senso de humor, mas também são capazes de chorar emocionalmente. Há evidências que sugerem que o choro dos elefantes está relacionado a sentimentos de tristeza. A atividade dos elefantes em se banhar com terra e lama serve a uma importante função de proteger a pele dos animais dos raios solares. Os elefantes, apesar do seu tamanho, são habilidosos nadadores e conseguem se locomover com destreza pela água, utilizando suas pernas fortes e a habilidade de flutuar para atravessar rios e lagos. E aí? Curtiu as informações sobre os elefantes? Deixe um comentário se faltou algo. Até o próximo vídeo.